Fala aí, gente. Hoje eu vou estar falando um pouquinho aqui sobre as propriedades do paralelogramo e do trapézio também, mas vou começar aqui falando sobre as propriedades do paralelogramo. Primeira coisa que é bom saber é que o paralelogramo tem dois pares de lados paralelos. O que isso significa? Que esse lado aqui, AB, ele nunca, vamos imaginar aqui, esse aqui, ó, AB, ele nunca vai encostar junto com o CD, mesmo se fosse infinito, entendeu? Nunca iria encostar. Por isso que eles são paralelos. Outra característica é que o lado AB ele tem a mesma medida do lado CD e o AC tem a mesma medida do BD. Por isso que eu botei aqui dois risquinhos, aqui um risquinho aqui. Outra característica é que os ângulos postos eles têm a mesma medida. Por exemplo, aqui, ó, 150. O ângulo oposto é o lado A tem 150. O lado oposto é o ângulo D. O ângulo D também tem 150, porque está oposto, vão ter a mesma medida. O ângulo C também, para o ângulo B, a mesma medida. E uma outra característica interessante também é que se você traçasse as diagonais daqui, ó, daria uma diagonal aqui e uma diagonal aqui, certo? Um negócio interessante é que o meio aqui dessas diagonais, o lado onde elas se cruzam, é exatamente o ponto médio da medida de AD. Isso aqui é o meio certinho dessa linha aqui. E também é o meio certinho dessa linha aqui. Isso é muito importante, porque se ele te der o valor total disso aqui, ó. Se ele te der o valor total disso aqui, você pode saber a metade, né? Que é desse pedaço aqui, você só faz a metade e vai descobrir, entendeu? Por isso que é muito importante. Já vou voltando com vocês aqui. Voltei, coloquei um exercício aqui só pra ver se você pegou mesmo e tal. Aí aqui é pra você encontrar o valor de x. Se o ângulo A é 2x mais 20, o ângulo D é 3x mais 10 e eles são iguais, a gente pode montar uma equação, né? 3x mais 10 é igual a 2x mais 20. Agora você vai passar o 2x para esse lado negativo e o 10 para o outro lado negativo também. 3x menos 2x é igual a 20 menos 10, né? Passamos 10 para esse lado e o 2x para o outro. Tem que trocar o sinal, tal. Aí aqui vai dar x, 3 menos 2, né? É igual a 20 menos 10. Então x igual a 10. Fácil. A gente encontrou x. Esse aqui é um exemplo bem simples mesmo, só para você entender a lógica, como que vai aparecer os problemas e tal. Essas coisas. Também poderia aparecer tipo isso aqui, ó. Um negócio assim, com diagonal. E aí ele ia falar, ia te perguntar, por exemplo, aqui é o ponto, vou dar um nome, ponto E. Ponto E. Aí ele vai te dar a medida CB igual a, sei lá, por exemplo, 10 metros. Aí ele ia perguntar EB igual a quanto? Se CB igual a 10 e EB
é a metade, porque lembra que eu falei que quando elas se cruzam aqui é a metade certinha das duas linhas. Então, se CB, que a linha maior, é 10, essa metade aqui vai ser 5, bem simples, 5 metros. Então, provavelmente poderia parecer assim. Desculpa se cortou um pouco aqui da equação, que pode ter cortado um pedaço, mas você pode tentar resolver aí no seu caderno e tal. Mas vou trazer um pouco mais pro lado para você ver se você consegue enxergar aqui. Aqui, a resolução da equação. Então, provavelmente. Calma aí, que ainda não apareceu, né? Calma aí. Meu Deus, cara, que doideira. Desculpa aí. Mas é bem simples essa equação aqui. Eu acredito que todos consigam fazer. Mas se não conseguir, tá aqui, ó. Vou deixar aqui no meio mesmo. Tá aí. Então, isso aí é o exercício. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o trapézio. Já volto. Bom, vamos começar com o trapézio retângulo. Existem três tipos de trapézio: trapézio retângulo, trapézio isósceles e trapézio escaleno. Vamos começar pelo retângulo. O trapézio retângulo, ele simplesmente vai ter aqui dois ângulos de 90 graus. Mas uma coisa que todo trapézio tem é que todo trapézio, tá? Todos esses três tipos, ele tem um par, né? Dois lados que são paralelos. Por exemplo, vamos dar nomes aqui, tipo A, B, C e D. Calma aí, minha letra é bem ruim, tá? Acho que já deu pra perceber. O lado AB, ele é paralelo ao lado CD. Como assim paralelo? Eles nunca vão se cruzar, mesmo se fossem infinitos. Que eles continuassem pra lá, eles nunca se tocariam. Sempre se seguiriam sem tocar. E a única diferença desse trapézio é que ele tem dois ângulos de 90 graus. Por isso ele se chama trapézio retângulo. Poderíamos até dizer que esse lado AC aqui é a altura, porque ele tem, né, certinho aqui dois ângulos de 90 graus. O trapézio escaleno, ele simplesmente, a única definição para ele é que ele tem esses lados aqui paralelos, né? Esse lado aqui A, B, é paralelo a CD. Essa é a única definição do escaleno, porque isso aqui vai ser diferente a medida desse, essa medida vai ser diferente dessa, então ele não ajuda tanto. Essa é a única coisa que dá pra falar dele. Vou estar agora falando sobre o trapézio isósceles. Aqui no trapézio isósceles que fica um pouco mais complicado, porque ele tem muitas propriedades. Não muitas, mas o deles é o que tem mais. Então, aqui já dá para perceber que o trapézio isósceles vai ter dois lados com a mesma medida, né? Como sempre, vai ter dois que são paralelos, um par, né? Dois que são paralelos, que seria aqui o A, B e o CD, vão ser paralelos. E esses dois lados aqui, eles têm a mesma medida, que é o AC com o BD, eles têm a mesma medida. Isso é muito importante. O que dá pra gente tirar daqui? Todo trapézio isósceles, ele tem dois pares de lados iguais. Por exemplo, o ângulo A aqui, esse ângulo aqui, ângulo A, ele tem a mesma medida do ângulo B, por exemplo. Vamos dizer que aqui tenha, não sei, 8
80 graus, não sei, 80 graus. O ângulo A aqui tem 80 graus. O ângulo B também vai ter 80 graus. Porque eles são da mesma base. E a mesma coisa para o CD. O C e o D, o ângulo C e D, eles vão ter a mesma medida de ângulo também. Vai ser 100 graus aqui. E 100 graus aqui. E é uma coisa muito importante que eu esqueci de falar também, é que todo trapézio, ele é um quadrilátero, né? Ele tem 4 lados. Então, a soma de todos os seus ângulos internos tem que dar 360. Por isso que eu escolhi 80 e 100, né? Porque 80 mais 80, 160. 160 mais 200, né? Esses dois 100, 360. Por isso que eu escolhi esses números. A soma deles tem que dar isso. E uma outra característica também do trapézio isósceles é que calma aí, deixa eu fazer uma linha reta. Se você traçar as diagonais dele, essas duas diagonais aqui vão ter exatamente a mesma medida. Isso é muito importante, tá? Por isso que eu falei, esse trapézio isósceles aqui, ele é o que tem mais propriedades. Por isso eu vou estar encerrando o vídeo aqui. Muito obrigado por ter assistido. E se tiver alguma dúvida, pode falar aí nos comentários que eu posso tentar estar falando. Então, por favor, deixa o like, se inscreve aí no canal. E valeu.